Professor, obrigada por ter vindo ao programa 1964. Professor Leonardo, um dos sucessos, pelo menos no primeiro período do regime de 1964, foi uma espécie de uma capacidade de incorporar, ou de tomar para si os símbolos nacionais. Nisso, talvez a Copa de 1970, a vitória na Copa de 1970, tenha jogado um papel. Como é que o senhor vê essa questão? Bem, o regime militar instituído em 1964 e que permaneceu assim praticamente durante 21 anos, porque na cronologia ele vai até 1975, venceu uma Copa do Mundo. Quer dizer, o regime não venceu. Houve uma vitória da seleção brasileira em 1970. O período que vai de 1945 a 1964, que é chamada República Democrática, República Liberal, República Populista, e depende os nomes que se aplicam a ela, República Populista está muito fora de moda, né? Já se usa muito pouco, tal, chamar esse período de 45 a 64 de República Populista. Ganhou 2 Copas. Nesse período, não é que o regime ganhou, houve 2 vitórias do Brasil, uma vitória em 1958, com um time fabuloso, uma vitória em 1962, já ali com um jogador excepcional, com realmente um talento fabuloso, que praticamente ganha a Copa, porque ele está jogando num time extraordinário, envelhecido. Esse jogador é o Garrincha, tal, que, como se sabe, era um ponta-direita, chutava com a perna direita, faz o gol de esquerda nessa Copa de 62, de cabeça, foi realmente uma coisa excepcional. Também uma vitória antes de 64. No governo Goulart, que logo depois seria... No governo Goulart, 1958 o governo Juscelino Kubitschek e 1962 o governo Goulart. É uma coisa curiosa, se a gente fizesse uma análise, digamos assim, meio antropológica, digamos, de como se dão as festas nas vitórias. A festa em 70 com o governo Médici, quando a seleção volta do México vitoriosa, em 62 com o governo Goulart, em 58 com o Juscelino Kubitschek. Se a gente vê aquelas imagens, é muito curioso. É porque há uma balbúrdia em 58, Juscelino no banquete, em meio aos jogadores, muita gente ali. Em 62, o Goulart bebendo na taça, porque a taça Júlio Rimet... Era uma taça, né? Era uma taça, quer dizer, se bebia nela, ela desapareceu, ela foi roubada, foi fundida tal, e tem atualmente uma réplica tal. E o general Médici, o presidente... Quer dizer que o Goulart bebeu na taça, eu nunca vi essa imagem. Daí o general Médici, em 1970, ali é uma ordem, ele segura a taça, cada jogador ao lado dele, é ele, um jogador só. É uma diferença extraordinária, se a gente vê só efetivamente as imagens. Quer dizer que muito mais disciplinado, muito mais disciplinado, muito mais militarizado. Militarizado, eu acho que esse é um bom termo, porque esse vai ser um dos traços da organização da Copa de 1970, uma certa militarização, digamos, uma presença. Os jogadores dizem que, quando nós conversamos com alguns deles, a gente tem oportunidade e tal, e eles falam efetivamente que eles não sentiam essa presença militar, não. O Carlos Alberto mesmo disse isso a um amigo meu. Mas, de qualquer maneira, o Zagallo, evidentemente, não era ligado ao Exército, mas grande parte da comissão técnica era o capitão Cláudio Coutinho, que depois foi técnico da seleção em 78, o próprio Carlos Alberto Parreira, que está até hoje e tal, também, eles eram militares. Quer dizer, houve uma organização, uma presença maior do Estado na organização da Copa de 70. Então, a minha pergunta essa ideia do ame ou deixe, o uso da bandeira, a Copa de 70, isso foi, vamos dizer assim, premeditado pelo regime, ou isto foi acontecendo e eles foram se beneficiando, ou incorporando, ou encontrando formas de capitalizar? Olha, sem dúvida... Bom, eu deixo é uma iniciativa deles, né? Sem dúvida. Era uma iniciativa deles. Que se colocavam nos vidros dos carros. Havia até uma piada na época, para você amar o Brasil, você tinha que ter automóvel. Porque você tinha realmente muita cultura do automóvel na época. Tinha era o milagre brasileiro, né? Tinha esse plástico escrito, Brasil, ame-o ou deixe. Exatamente, Brasil, ame-o ou deixe nos vidros do automóvel. Esse Brasil, ame-o ou deixe é anterior à Copa de 1970, evidentemente. E mesmo a utilização da Copa do futebol pelo governo evidentemente, anterior a 1970. Sim. Primeiro, o presidente Médici, o ato institucional número 5 é dezembro de 1968. Realmente o regime se fechou ainda mais. Antes de 68, no governo Castelo Branco, tinha até uma piada do Milor Fernandes que dizia o seguinte:
o triste se daqui a alguns anos a gente disser bons tempos aqueles. E realmente, depois, bons tempos aqueles... Do governo Castelo. Antes do ato institucional número 5. Mas tem uma história do presidente Médici que eu acho que eu vou contar rapidamente, porque ilustra... Esteja à vontade. Que tem a ver com a questão que você colocou. Em 1969, uma inauguração do estádio do Morumbi, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, com o estádio de São Paulo e tal. E havia uma multidão nessa inauguração. São Paulo ia jogar contra um time do exterior, como de fato jogou. E o general Médici, ele vai ao estádio e ele atravessa o gramado do estádio, em 1968, e é aplaudido pela população, pelos milhares de torcedores que estão ali. E quem participa também dessa inauguração... Isso é 68 ou 69? 69. 69, tá 1970, portanto, tá antes da Copa do Mundo. 70. Da Copa de 70. E o Nelson Rodrigues, célebre dramaturgo brasileiro, um importantíssimo dramaturgo brasileiro, cronista de futebol, irmão do Mário Filho, que escreveu O Negro no Futebol Brasileiro, em 1947. O Nelson Rodrigues é também convidado, ele participa, ele era favorável ao regime, ele não entrava em avião, ele vem de carro até São Paulo e tal. Está no Morumbi quando o general Médici atravessa e é aplaudido estrepitosamente pela população. E o Nelson Rodrigues depois escreve uma crônica e ele procurava demonstrar a base popular do regime. Quer dizer, o Médici tinha tomado um banho de massa no Morumbi e tinha saído muito bem. Quer dizer, o povo tinha reconhecido o general presidente. Mas naquele momento a ditadura tinha esse apoio popular, não Era tinha? ditadura, sem dúvida alguma, tal. Mas o Médici, ele se arriscou a atravessar o gramado e realmente foi aplaudido. E o Nelson Rodrigues, nessa crônica, dizia que era uma coisa extraordinária, que provava a base militar do regime. A base popular. A base popular. A base militar do regime não precisava ser aprovada. Não precisava, estava claro. Então. A base popular do regime é que nos estádios de futebol, sobretudo no Maracanã, a população vaia tudo, vaia até mulher pelada, vaia minuto de silêncio e tal, e o Médici não foi vaiado, ele atravessou. Então, isso para o Nelson Rodrigues, era essencial. O que ocorre é que o general Médici gostava de futebol. Qual é a imagem que fica do general? O general com radinho de pilha, quer dizer, ele ouvindo futebol. Então, as escalações com Dario, contado pelo Nelson Rodrigues também, que era um atacante do Atlético Mineiro. O Dario perde um gol, ele vai no vestiário, o Dario saboado, ele diz, como é que você perde um gol daquele? O gol estava aberto, etc. Então, tem isso, um general presidente ligado ao futebol, e nesse momento você tem uma equipe extraordinária de grandes jogadores, e que ganha a Copa de 1970. E realmente é uma euforia geral. Então, e isso foi capitalizado pelo regime? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Como, né? Sem dúvida que o regime capitaliza. É como você próprio deu exemplo lá, o Brasil ama e eu deixo. Mas isso se estende, por exemplo, às músicas importantes, todos juntos no Só Coração, né? E músicas populares, euforia. Mas essa euforia, ela não diz respeito só ao futebol. Tem que se levar em consideração também, como você se referiu agora há pouco, você tem uma taxa de crescimento econômico que são muito elevadas. São taxas, a economia brasileira cresce muito no século XX. Você tem um crescimento, mas ali você tem taxas, que depois vai se chamar do milagre econômico, vai se estender até 1974. Então você tem crescimento econômico com taxas muito elevadas, uma situação de pleno emprego, uma coisa curiosa, etc. tal. As massas de migrantes que se deslocam e vêm para as grandes cidades, elas são incorporadas nas atividades econômicas, um crescimento da massa salarial muito grande. Você tem uma situação de pleno emprego, você tem uma contenção de salários, mas a massa salarial cresce, tal. Você tem quase uma sociedade de consumo de automóvel, não é? Uma espécie de plástico. Que é o plástico, tal, para pôr o plástico, que é a civilização, quase uma civilização do automóvel. Quando a seleção volta vitoriosa do México, o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, dá um Fusca para cada um que é um grande presente para cada um dos jogadores. Então, eu acho que essa euforia... Depois ele foi acionado na justiça. Depois foi acionado, teve que devolver o dinheiro. Exatamente. Bom, mas há uma euforia, mas essa euforia não é só do futebol.
Quer dizer, você tem um conjunto de atividades, inclusive o crescimento econômico, pleno emprego, sim, crescimento de massa salarial, tal. Então, eu acho que tem esse conjunto que explica efetivamente essa euforia. Agora, não há dúvida que a vitória foi utilizada pelo regime. O regime tinha uma agência de propaganda extremamente eficaz, que usa os meios, por exemplo, você tem uma espécie de unificação do país por meio da televisão, tal, que vai se dar também durante o regime, e o regime vai usar muito, efetivamente, esses meios. É claro que muita gente no exílio, etc., é realmente um regime, é o período mais violento da ditadura militar, mas, por outro lado, você tem esses ganhos econômicos, tal, e essa incorporação de massas sociais ao processo econômico e também à economia de consumo, tal. Então, eu acho que é esse conjunto Quer dizer que o futebol, vamos dizer, faz parte, a vitória na Copa de 70 é parte desse processo que você está... É parte desse processo, não é um fato isolado. Tá. Há mais coisas. Em 1964, você vai ter a crise do petróleo. Mas quando você passa para o período médio, a taxa de crescimento continua elevada, tal, mas já não é mais um milagre econômico. Quer dizer, o milagre econômico, o milagre econômico brasileiro era uma expressão que era utilizada e, na época, o todo-poderoso ministro da Economia dizia que não era milagre, porque o milagre era efeito sem causa, ele havia uma causa, ele queria dizer que, digamos, os projetos econômicos tinham sido muito bem pensados, isso explicava, naquele momento, o crescimento da economia brasileira. E um general, presidente, que é efetivamente ligado ao futebol, que vai para os estádios, tal. Agora, e alguns craques, grandes jogadores brasileiros, tal, que tinha ligações com o regime e o general. Tem uma frase que na época, lá nos anos 70, ficou conhecida do Pelé, que o povo brasileiro não sabe votar. O que significava, em outras palavras, que em certa medida justificava as restrições ao livre jogo eleitoral pelo regime. Não que o regime ele tenha abolido a rotina eleitoral. A rotina eleitoral, efetivamente, ela se mantinha, mas dentro de quadros muito restritos, com cassações, exílios, etc. Só eleições para o legislativo, né? Exatamente. Você tinha um colégio eleitoral a eleger para presidente da República. Então, de qualquer maneira... Agora, aí também é uma via de muitas mãos, né? Se você politiza de tal maneira o futebol brasileiro, o futebol no Brasil, no caso específico, tal, pode-se pensar também o contrário. Na realidade, o futebol também tomando posições, ou pelo menos alguns jogadores, contrários à situação. No final dos anos 70, por exemplo, alguns jogadores realmente muito críticos, Reinaldo, o célebre... Afonsinho. O Afonsinho, tem a música do Gilberto Gil, meu amigo Afonsinho, continua aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito e tal. O Afonsinho, o Tostão, que nas suas crônicas atuais disse que realmente não dormiu a noite anterior, porque sabia quando... A noite anterior é quê? O momento que a seleção ia vitoriosa, chega vitoriosa, glorificada, não é isso? Em 1970. Do México, e seria recebido no Palácio do Planalto. Porque isso é realmente... Ele não dormiu de noite? Ele conta as histórias, tal, que ele ficou em dúvida se ele participaria ou não daquele encontro. Ele efetivamente acabou participando, tal, e aparecem os jogadores também mais conscientes. Porque você tem, digamos, a volta do elevador, né? Se você utiliza, também você tem o contrário. Depois, jogadores, Sócrates, tem aquela história do Daniel Combandi, o líder de 1968, diz que estou no Corinthians por causa do Sócrates. Só que atualmente ele é líder ecológico, como dizer, ecologista na Europa, né? Tal. Mas realmente isso... Agora, essa relação do futebol com a política, ela ganha cores específicas durante o regime militar, mas ela é anterior. Não foi inventada pelo regime. Não foi inventada. Desde a fundação lá em 1914 e tal. Fundação do quê? Da Confederação Brasileira dos Desportos. É o seguinte, são instituições... CBD. São instituições particulares, privadas, mas com uma dimensão pública muito grande. E depois, no período do Getúlio, do Estado Novo, há uma tentativa de centralização, mas depois, no final dos anos 70, aí aparece a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ela sai da Confederação Brasileira de Desportos, e é uma instituição privada,
né, que tem os seus próprios quadros ligados aos clubes, que elege as pessoas que nós estamos sendo criticando. O fato de nós criticarmos os presidentes demonstra a dimensão pública realmente dessa organização. Eles usam símbolos nacionais, como você falou, por exemplo, as cores da bandeira brasileira, toca-se o hino, nessa última Copa o hino foi realmente essencial, está vinculada à noção de nacionalidade, Então, ao mesmo tempo que é uma instituição privada, ela tem uma dimensão pública tal, que extrapola os limites da instituição particular tal, e ganha uma dimensão estatal, governamental, mas também cultural, mas também nacional. É claro que essa importância, tudo isso confere ao futebol brasileiro certas particularidades e uma importância social e cultural muito grande na história do Brasil. Agora, como foi antes, você disse, isso não foi invenção ao se apropriar, ou tentar se beneficiar politicamente da vitória no futebol, não foi invenção do governo Médici, também não foi do Goulart ou do Juscelino. Quando é que o futebol e identidade do Brasil começam a se misturar? Pois é, há uma situação paradoxal, né? É porque o Brasil é muito identificado, pelo menos era, depois do 7-1, da derrota face à Alemanha, não sei se continua, mas evidentemente continua. Tal. É identificado no exterior como o país do futebol, né? Pois é, não só no exterior, né, me parece. Não. Não só. Nós também não achamos que a gente é o país do futebol? Nós também achamos que nós somos o país do futebol. E na França, por exemplo, a seleção brasileira é chamada de carioca, os cariocas. Diz que no México são os amazônicos. Mas, de qualquer maneira, você tem essa identificação do país com o futebol. E é um paradoxo, é que o futebol chega no Brasil e grandes expoentes da cultura brasileira eram contados de futebol. Né? O Lima Barreto, Graciliano Ramos, etc. Isso na década de 30? Isso na década de 20. Né? Nos anos 10, por exemplo, as crônicas do Lima Barreto. Quando é que chega o futebol aqui? A primeira partida de futebol no Brasil, bom, é muito difícil estabelecer. Pelo menos, pois é. Parece que foi um jogo na Várzea do Carmo, em abril de 1895, entre ingleses. O futebol inglês... Na Várzea do Carmo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tal, do Charles Miller. Ele nasceu no Brasil, mas era filho de inglês, porque você tem algumas companhias inglesas no Brasil, que é a Estrada de Ferro, que vai de Santos a Jundiaí, a Companhia de Gás, e aí os quadros dirigentes eram ingleses. O Charles Miller era filho de inglês e filho de escocês, com uma brasileira que era também filha de inglês. Ele vai estudar na Inglaterra, tal, ele aprende futebol lá, ele traz as regras. As primeiras regras estabelecidas pela Universidade de Cambridge, em 1845, que demonstra realmente o esporte de elite. E ele chega no Brasil como esporte branco e de elite, tal. E o esporte estrangeiro. Então, você tem uma certa resistência ao estrangeirismo. Quer dizer, nós temos nossos padrões culturais. Esse Graciliano Ramos, num artigo de 1921, lá em Palmeira dos Índios, num jornal chamado Índio, tal. Ele fala, isso é estrangeirismo, isso é cultura importada, tal. E o Lima Barreto também acha que você tem uma cultura da violência, cultura do corpo. E o Lima Barreto, sobretudo, ele não acha legal as páginas dos jornais se dedicarem ao futebol. Você tem que se dedicar à literatura, tem que dedicar às artes, tem que dedicar à política. E Quer dizer que em 20 o futebol já ocupava, já interessava os brasileiros. O que demonstra que efetivamente ele está crescendo popularmente. Tem um conto do Alcântara Machado, em Brás, Bexiga e Barra Funda, cujo título é extremamente curioso. É assim, Coríntias 2 versus Palestra 1. E é uma história de 3 filhos de imigrantes, tal, que é o Gigio, a Miquelina e o Rocco. E a Miquelina é disputada pelo Rocco pelo Gigio, como o Gigio joga no Corinthians, e o Rocco joga no Palestra, não era Palmeiras, era Palestra. O Gigio joga no Corinthians, como o Gigio fez uns gols, tal, e a Miquelina acabou se apaixonando pelo Gigio. Tal era a importância, que ele vai se transformando assim, nesse esporte popular, etc. Tal. Mas nos anos 30 você tem os preconceitos contra jogadores negros. Essa é uma história contada pelo Mário Filho, no Negro no Futebol Brasileiro, é irmão do Nelson Rodrigues, que é o nome do Maracanã, Estádio Mário Filho, tal, esse livro de 1947. Então, para um negro jogar, por exemplo, ele tinha que passar pó de arroz. Mas isso é lenda ou... Não, isso é real. É real? O Mário Filho.
É real, ele relata isso por o Fluminense, porque o Fluminense era chamado de pó de arroz, né? Por isso, Porque se ele admitia algum jogador negro, ele passava pó de arroz. Por quê? Porque tem teorias raciais, por causa da impulsividade do negro, ele era incapaz de disciplina, ele não tinha obediência tática, ele era capaz de jogar de saborear, depois ele dormia em campo. Tudo isso está no livro do Mário Filho. O Mário Filho mostra isso, ele vai mostrando isso. Por exemplo, quais os times primeiros colocam o Bangu, no Rio de Janeiro, o Vasco, tem alguns que demoram muito, o Grêmio, lá do Rio Grande do Sul. Bom, o que ocorre é que, então, como na realidade essas teorias, o futebol ele vai ganhando uma importância fabulosa, extraordinária. Você vê, então, em 1938, eu acho que tudo isso começa, a impressão que eu tenho, é uma espécie de intuição, isso acontece com a equipe extraordinária do Brasil em 1938, que revela dois grandes jogadores negros, é o Diamante Negro, que é o Leônidas da Silva, e aquele que esteve lá e tal. Ele sabe porque ele esteve lá. Era o célebre Leônidas da Silva. E também o Domingos da Guia, uma espécie de muralha da China. Ele jogou no Brasil, jogou também no Uruguai e jogou na Argentina. O célebre Domingos tal. E o Brasil tem uma equipe fabulosa e perde de uma maneira misteriosa na França em 1938, num pênalti feito pelo Domingos, no Piola, a bola não estava... Mas eu acho que o Estado Novo brasileiro percebeu que justamente você tinha esse apelo popular e aí o Getúlio Vargas, o Estado Novo, etc. Tal, ele pensa talvez trabalhar um pouco essas manifestações populares, entre as quais o samba e o futebol. Tanto que a sua filha, Alzira Vargas, vai à França e participa e assiste pelo menos a Copa de 1938. Mas o fato O Brasil perdeu em que altura? Ele perdeu da Itália. Tá bom. Ele perde na semifinal da Itália, com um gol de pênalti. É um pênalti realmente que é discutido até hoje na história do Brasil, porque a bola não estava na área, o Domingos fez um pênalti no Piola, o Domingos mesmo não entendeu. E depois tem essas histórias, muitas suspeitas, se ali houve realmente alguma tendência a favorecer a Itália fascista do Benito Mussolini ali no jogo de 1938. Mas aí depois o Brasil ganha. O artilheiro da Copa foi o Leônidas e o Brasil ficou em terceiro lugar. Infelizmente veio a guerra e houve uma suspensão. Essa geração efetivamente não foi aí campeã do mundo. Mas então, em 38, então você tem esses dois jogadores negros. Tem esses dois jogadores negros. E se nós associarmos essas teorias raciais anteriores, elas caem. Pois é. Você tem dois grandes atletas que efetivamente são negros. Por outro lado, a ideia do estrangeirismo, da importação, da cultura importada, primeiro, não é cultura de elite, que era justamente as críticas que eram feitas lá atrás. Segundo, as teorias raciais desabam, porque você tem aí dois jogadores negros fabulosos. Tal. Que obedecem à tática, que não dormem em campo, não dormem etc. em campo, que são criativos. E terceiro, uma coisa engraçada, é atribuído Leônidas à bicicleta. Leônidas inventou a bicicleta? Não sei, talvez não. Mas o fato de ser atribuído a Leônidas à bicicleta demonstra que não é cultura importada, que era importada, mas esse patrimônio cultural, ele de uma maneira antropofágica, se nós usássemos a imagem do modernismo dos anos 20, ele foi incorporado e foi transformado de tal maneira que o futebol passou a ser considerado como uma expressão de um certo espírito popular nacional, uma espécie de Geist, para usar a expressão lá hegeliana, tal, de espírito do povo. É como se tivesse um ethos brasileiro que se manifestasse nessas manifestações populares. Qual é o samba, que também é um projeto do Estado, porque você tem os ritmos populares existentes no Brasil, são extraordinários, são centenas, tal. Jacques do Pandeiro era cantor de coco, não é isso, tal. E, no entanto, tentou ser cantor de samba, porque, na realidade, ele imaginava que só fazia sucesso fosse cantor de samba, mas não, tal. Mas, então, há uma aproximação. A relação do futebol e da sua organização com o Estado sempre existiu. Na verdade, há aí uma dubiedade que, ao mesmo tempo que é uma organização particular, ela tem uma dimensão realmente estatal, governamental e social, porque usa as cores da bandeira, o hino, a ideia de nacionalidade. Então, começou a se associar o futebol a uma espécie de ethos. Então, que ethos é esse? Então, como é que a gente descreve isso? Que é dado pelo, vamos dizer, pelo samba, você estava dizendo, e pelo futebol. Exatamente. Quer dizer, essa capacidade extraordinária de criar, de inventar, digamos,
de você ter uma cultura branca importada que ela é de tal maneira, ela é absorvida, nós temos que considerar também que é um tipo de esporte que não impõe, por exemplo, limites de altura, tal, né? Não exige, por exemplo, dinheiro, quer dizer, não exige muitos espaços, em pequenos espaços, com pouco dinheiro. Então, a cultura brasileira, que é a cultura da malemolência, a cultura do drible, da inventividade, da solução inesperada, da improvisação, digamos. Todos esses traços que, no final, acabaram. Tanto que há muitas críticas à camisa de força, por exemplo, que se impõe sobre craques brasileiros, etc. Tal. Então, tudo isso, quer dizer, esse seria um local de manifestação essa espécie de espírito popular e nacional. E eu acho que o Estado, aí, sobretudo o Estado getulista, o Getúlio não gostava de futebol. Getúlio jogava golfe. Mas o Getúlio era um político, realmente, não é preciso dizer, muito sagaz, né? Muito perspicaz, etc. Tal. Ele percebeu que tinha alguma coisa nova aí. Então, eu acho que começou daí, porque aí você começa a ter um ritual. Chegam os craques da França, que ficaram em terceiro lugar, não foram campeões, vão para o Palácio. Viajam para jogar, passam pelo Palácio do Presidente, recebido pelo Presidente, se forem campeões, na volta, são novamente recebidos pelo Presidente. Então, você tem essa saída, esse retorno, digamos, essa Ilíada, essa Odisseia, né? Não, porque há muitas imagens clássicas usadas no futebol, né? Tem o escritor e poeta brasileiro Jonas Rosa conta uma história engraçada que em 1938, há uma manchete no Jornal do Rio de Janeiro em que diz o seguinte: não confunda Leônidas, o Lacedemônio, com Leônidas, esse demônio. Leônidas, o Lacedemônio, era o Leônidas de Esparta, que comandou os 300 de Esparta contra o fabuloso exército persa. Mas você tinha um Leônidas. Um outro Leônidas. Que era o Leônidas, era o Leônidas, esse demônio, não era o Leônidas, o Lacedemônio, quer dizer, o espartano. Nós estamos bem no fim do programa agora. Leonardo, eu queria te perguntar, essa identidade nacional que você descreveu aí, da cultura da malemolência, do improviso, da criatividade, etc., isso ao longo das décadas, não se transforma? Essa identidade nacional fica cristalizada? Não, não, efetivamente ela se transforma, não há dúvida, tal. Ela realmente não é. O que eu acho é o seguinte: você tem uma vinculação, essa ideia do futebol com a nacionalidade, mas que ela ganha configurações diferentes. Essa relação do futebol com a situação política, mas que vai ganhando configurações diferentes. Por exemplo, o Nelson Rodrigues dizia o seguinte: por que o povo brasileiro, por que o Brasil não era campeão do mundo? O Brasil não era campeão do mundo porque nós tínhamos o espírito do vira-lata. Nós estávamos convencidos que nós éramos vira-latas. Quando ele fala nós éramos vira-latas, você tem aí também uma identificação nacional. Vira-lata. Então, ocorre que quando o Brasil é campeão do mundo, ele se impõe, digamos, face às outras nações, ele supera esse espírito de vira-lata. Então, a vitória é uma espécie de reafirmação da nacionalidade. Agora, isso é mutável. A partir de um certo momento, você vai dizer que aquela maneira do Brasil jogar futebol foi ultrapassada, por exemplo, em 74, a Revolução Holandesa. Sim. Então, você tem que manter os mesmos padrões culturais, o mesmo tempero cultural no novo tipo de organização. Então, aí vão as imposições táticas, tal. Mas aí não dá certo, você diz, por que não deu certo? Não deu certo porque você tem uma rigidez tática sobre um futebol extremamente criativo. Ou então, o futebol é primeiro lazer. Que é uma reafirmação daquela identidade que está contida. Então, isso sem dúvida é mutável. O que não é mutável, o que na realidade permanece, eu digo, mas que ganha coloridos diferentes em determinados momentos, é essa vinculação do futebol com essa questão da nacionalidade. Quer dizer, o país se une em certos momentos, mesmo que seja muito rapidamente e tal. E também com vinculações políticas e governamentais. Eu quero dizer o seguinte, políticas e governamentais, mesmo porque os políticos consideram que o futebol é importante para eles. Mesmo que não seja, acaba sendo, porque eles acabam pautando as suas atividades, o presidente de república, etc. tal, a partir das vitórias ou das derrotas da seleção brasileira nos campeonatos mundiais. Muito obrigada pela entrevista. De nada.